Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laura Lima, professora de História do terceiro CMPM. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso projeto do PCE, Programa Ciência na Escola, o Cinema e a Literatura no Ensino de História do Amazonas, patrocinados pela FAPEAM, Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado do Amazonas, e quero apresentar os meus bolsistas, a Luane Galvin, a Sara Queiroz e o Emanuel Marques. Nós vamos desenvolver um projeto sobre a vida do seringueiro no Amazonas. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Sara, eu sou uma das alunas do PCE da FAPEAM e vou falar que o nosso projeto tem como pauta principal abordar sobre a realidade da vida dos nordestinos nos seringais amazonenses, bem como a vida de luxo dos seringaristas durante a década de 1920, a partir da visão da literatura e do cinema, traçando uma amostra de como viviam os protagonistas do Seringal Vila Paraíso e, de forma geral, a visão cinematográfica do filme A Selva, baseado na obra do escritor português Ferreiro de Castro, do romance do referido autor e da visita técnica ao Museu do Seringal. Bom, agora eu vou falar sobre as etapas do nosso projeto. A primeira etapa ela compõe a escolha dos alunos cientistas juniores, a divulgação do projeto na escola, a seleção de materiais a serem utilizados para a divulgação e a seleção de obras que tratam da temática do projeto. Na segunda etapa, a coordenadora do projeto solicitou aos alunos bolsistas a realização da pesquisa sobre a temática do projeto. A professora também fez as suas considerações acerca do tema pesquisado da história do Amazonas, sobre a época da borracha no início do século XX. A terceira etapa buscou despertar o interesse dos alunos em conhecer com maior riqueza de detalhes a respeito do modo de vida dos seringueiros e tudo que envolve os seringais. Foi solicitado a leitura do romance A Selva de Ferreira de Castro. Na quarta fase, foi apresentada a proposta da exibição da película do filme A Selva, de Leonel Vieira, para os alunos bolsistas do nono ano do ensino fundamental, enfatizando o cotidiano do Seringal Vila Paraíso, buscando despertar o interesse dos discentes quanto à leitura e crítica do filme. Após a projeção do filme, na quinta etapa, foi proposto o debate com algumas perguntas e explicações sobre detalhes que foram percebidos e anotados durante a exibição do filme, bem como abrir espaços para dúvidas e esclarecimentos. Bom, a sexta etapa ela consiste na visitação dos alunos bolsistas, junto com a professora coordenadora, ao Museu do Seringal Vila Paraíso. Mas infelizmente, devido à seca na nossa região e o baixo nível do rio, não foi possível realizar essa visitação, porque o único meio que nós podemos chegar no museu é através de barco, através de canoa, através de meios fluviais. O Museu do Seringal Vila Paraíso conta a história do período áureo da borracha. O museu é uma réplica do verdadeiro seringal que está no Rio Madeira, perto de Humaitá. Lá aconteceu a gravação do filme A Selva, de 2001. A casa seria em si a Casa do Coronel, onde é sustentado puro luxo. Em sua mesa prata e porcelana portuguesa, pinturas vindas da Europa nas paredes e vasos chineses, japoneses e portugueses. No canto também pode-se ver o piano alemão de 1900. A maioria dos trabalhadores que chegavam no seringal eram nordestinos. O coronel contratava uma pessoa para ir até lá contar uma bela história a fim de ter mais trabalhadores. Eles passavam pelo processo de aviamento e se aviavam com alimentação, materiais de trabalho e utensílios. Nada era de graça e era ainda 10 vezes mais caro do que em Manaus e pagavam com a borracha. Havia também o guarda-livre, que anotava a dívida de cada trabalhador e demorava cerca de uns 4 anos para pagar ela, pois os nordestinos já chegavam no seringal endividados por conta do processo até chegarem lá. Quando as dívidas eram pagas, davam uma festa e chamavam as cocotas de Manaus, e assim festejavam. Quem tinha dinheiro se divertia ainda mais, e quem não tinha, ficava só. Dia 8 de dezembro é dia de festejar, por conta de Nossa Senhora da Conceição, então havia uma grande festa e o coronel convocava todos os trabalhadores, com comidas e bebidas. Porém, ao término da festa, tudo o que cada um consumia era anotado pelo guarda-livre como dívida a ser paga, até mesmo os que não participavam da festa. Afinal, a festa era para todos. Se não foi, é porque não quis.
Havia também homens que se passavam por um padre, e em uma semana de confissão, o coronel já sabia se já havia matado, roubado, se iria fugir e para onde iria fugir. Assim, no meio do caminho, havia homens armados esperando, onde matavam e jogavam o corpo no rio para as piranhas comerem. E começa a escorrer. Aqui você vai cravar a tigela, dar uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. A senhora conhece? Eu já conheço. Eu já sou da época da borracha. Porque ele saiu de madrugada, seriam dois, tá? A fotossíntese, que durante o dia a seiva sobe, tá? E durante a noite desce. Outro motivo seria o calor. Durante o dia muito quente, faz com que o látex solidifique fechando os poros e não enche a tigela. Tá? E a madrugada é mais fria, então vai sangrar muito mais. Quando os trabalhadores chegavam com a coleta do látex, eles colocavam no tacho, tá? E iriam transformar o látex em borracha. Nessa mesma casinha que vocês estão vendo aqui, é chamada de tapiri de defumação. Temos uma fornalha com um buraco na frente onde eles faziam o fogo. Esse fogo era feito com madeira verde, tá? Para poder sair bastante fumaça. Acapu, maçaranduba, caroço de tucumã e urucuri ajudava a fazer bastante fumaça. E iam começar o processo. Pega o látex, joga em cima do cavador. O que seria o cavador? Esse pau aqui, ó. Deixa cair um pouco o excesso e aí você leva o fogo. Girando para lá e para cá, o látex vai solidificando com calor e aos poucos a fumaça vai deixando amarelado até ficar preto. Aí retorna e aí você dá outro banho. E a cada banho que você for dando, vai crescendo. As casas dos seringueiros eram em formato de palafita. Por ser no meio da floresta, da selva no caso, com os animais, eles temiam principalmente as onças. Pela noite, eles tiravam as escadas, mas as onças mesmo assim pulavam. E eles sempre dormiam armados com alguma coisa para poderem se defender. E com o tempo, eles aumentavam a casa, pois eles perceberam que não iriam sair de lá facilmente. E ainda mesmo, eles eram atacados por índios. E os índios parentis cortavam a cabeça dos seringueiros como um troféu e faziam técnicas de mumificação. E quem possuía uma cabeça daquelas era considerado o guerreiro da tribo. Por sua vez, os trabalhadores matavam os índios, cortavam sua cabeça e arrancavam sua orelha e levavam até o coronel, pois ele havia prometido que quem conseguisse levar uma orelha de um índio ganharia uma espingarda. Já que eles viviam muito tempo lá e eles não voltariam a ver a família, eles começaram a formar sua outra família através do regatão. Era um barco com mercadorias que eram freguesia do coronel, e eles faziam um escambo entre índios, seringueiros e ribeirinhos, e assim roubavam a cachaça, além de também esconderem borracha. E eles tinham que esconder direitinho, que senão dava problema. E com isso eles faziam a troca. Os índios provam a cachaça, gostam e se viciam. E vendo que eles não haviam mais nada para trocar pela cachaça, eles resolveram trocar as suas próprias filhas para poderem beber cachaça. E assim eles formavam família e deram origem a nós. A miscigenação amazonense surge no primeiro ciclo da borracha, na mistura do índio e do branco. Surgem os caboclos. Então, todos nós somos frutos de cachaça. Olá! Agora, para conhecermos mais sobre as seringueiras em geral, vamos falar com o Juan Marques. Ele é acadêmico de Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Amazonas. Olá, eu me chamo João Marques, sou acadêmico do oitavo período de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. E a seringueira, ou seringa, como é chamada também, é também chamada de seringa branca, ou seringa real, ou seringa verdadeira. Ela tem como nome científico Hevea brasiliensis. Ela é uma planta típica da região amazônica, mas não somente é encontrada no Brasil, é também encontrada em países como Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. No Brasil, ela ocorre em praticamente todos os estados da região norte, com exceção do estado de Roraima. Ela também ocorre na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso, e na região nordeste, no estado do Maranhão.
Ela é uma planta que é típica de floresta de várzea, então ela vai sempre estar associada a rios, a igarapés, compondo ali a vegetação ciliar ou vegetação de galeria. Ela também é típica de solos argilosos e férteis de várzea. Ela é uma dicotiledônea da família Euphorbiaceae e como características, ela tem como o seu porte sendo médio a alto, podendo chegar a 50 metros de altura, tendo um diâmetro de cerca de 30 a 60 centímetros. As suas folhas elas são trifolioladas e uma das principais características que associam geralmente a ela é a produção de látex, que ela produz um látex branco leitoso. Os frutos da seringueira, eles são frutos deiscentes, isso é, são frutos que, quando estão maduros, eles aparecem umas dilatações na superfície. Eles são frutos que, quando são maduros, né, aparecem umas três dilatações e o fruto ele acaba fazendo uma dispersão muito interessante, que nós chamamos de dispersão balística, que quando o fruto está maduro, ele dispersa essa semente, jogando ela muito rapidamente para longe dela. Um exemplo que nós temos aqui em Manaus, para quem passa ali pelo Amazonas Shopping, é uma seringueira que tem ali na passarela sob a Avenida das Civagas, que quando está na época de dispersão, quando os frutos são maduros, ele vai dispersar as sementes, fica ali perto da passarela, no chão, ali próximo ao shopping, muitas sementes. Muitas pessoas acham que aquilo é o fruto da seringueira, mas não, somente é a semente dela que foi dispersada ali, uma semente mais ou menos desse tamanho, e ela tem a superfície ali com duas cores, parecendo até uma cobra, por exemplo, uma superfície ali da pele da cobra, relacionada à cor. Atualmente, ela é muito utilizada, as suas sementes são utilizadas para a produção de óleo secativo na indústria de tintas, né? Ela é uma planta que tem uma germinação alta, emergendo ali a partir dos 20 a 40 dias após o plantio da semente, né? Ela floresce entre os meses de agosto a novembro, geralmente a gente pode associar ali ao período de seca, é quando ela está florescendo, e a maturação dos frutos ocorre entre os meses de abril e maio. Importante ponto, um marco turístico que nós temos aqui na nossa região é o Museu do Seringal, que fica aqui na cidade de Manaus, ali na parte rural. Nós temos que acessar ele a partir usando bote, usando barco, né? E é um importante marco lá para a história da seringa na nossa região, que fala sobre a história dos seringueiros, ali tem pessoas que estão preparadas, que vão falar sobre a história dos seringais, do seringueiro, da época do ciclo da época da borracha aqui na nossa região. Fala também sobre a biopirataria que aconteceu. Como eu disse, é uma planta nativa da região amazônica, só que nós podemos encontrar de forma exótica em outros países, na África e na Ásia, mas predominantemente. E o Museu Seringal ele trouxe essa história para a gente e uma relação que eu tenho com o Museu Seringal foi uma aula que eu ia dar, né, com a minha turma de estágio. Cada um ficou responsável por dar uma aula no estágio não formal e eu fiquei responsável por dar uma aula no Museu Seringal. E essa aula não pôde ocorrer por causa da seca que estava acontecendo na nossa região nos últimos meses. Eu não consegui dar essa aula por conta que os barqueiros não estavam temendo ficarem atolados no rio, né, já que o rio estava seco, acabarem encalhando ali, não conseguirem sair, dando um prejuízo para eles, e nossa aula não pôde acontecer. A marca de onde o rio estava era cerca de uns 20 metros abaixo, assim, muito, muito triste olhar para aquela situação. Dali do Porto a gente parte, né? Que é ali do Porto da Marina do Davi, aqui em Manaus, no bairro da Ponta Negra. Nós tínhamos que andar muito até chegarmos lá onde o rio estava, né? Que estava tão baixo que ali da margem da marina nós tínhamos que andar um pedaço para poder chegar lá no bote, né? E foi isso. Obrigada. Agora, para falar um pouco sobre a Grande Seca, eu estou aqui com o aluno Christian. Ele é acadêmico de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, bolsista de iniciação científica e desenvolvedor de pesquisas na área de hidrografia e geomorfologia fluvial. Meu nome é Alan, sou acadêmico do sexto período de Geografia da UEA. Então, a seca na Amazônia, ela é um processo natural, né? Ela ocorre uma vez ao ano, de acordo com o regime hidrológico da Amazônia. A Amazônia, ela é dividida em dois hemisférios, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Esses dois hemisférios vai acontecer de forma diferenciada a formação de chuvas e também as precipitações
né, nesses locais. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela abrange alguns países, né, como a Colômbia e o Peru, não só como o Brasil, mas a sua maioria está localizada na região brasileira. E a seca, ela vai interferir diretamente em alguns processos urbanos, alguns processos naturais na Amazônia, vai interferir também diretamente na vida local, né, de comunidades ribeirinhas e também produtores, né, como os seringueiros, como andirobeiros, como aqueles que trabalham com açaí. E a seca, como eu já expliquei, como eu já disse, ela é um processo natural, mas atualmente ela vem se intensificando por conta de alguns processos antrópicos, como o derretimento das calotas polares, como o desmatamento, como o aumento das queimadas na Amazônia. E as queimadas, além de estarem prejudicando de forma local, com a intensificação das fumaças, vai estar também prejudicando no plantio de algumas árvores, como a seringa, como o açaí, né, que vão estar queimando diretamente esses plantios. A seca na Amazônia possui vários pontos negativos, mas também vão possuir alguns pontos positivos, porque o rio, principalmente o Rio Amazonas, é um local de retirada de sedimentos. Então, quando chega na parte da cheia, né, no período de cheia, aqui na Amazônia, o rio ele vai escavar o seu leito, né? Ele vai formar o seu leito, fazendo com que aconteça diversas erosões. Todo esse sedimento retirado pelo rio vai ser depositado diretamente na mata de várzea da época da seca. Então, quando acontece o período da seca aqui na Amazônia, todo esse sedimento retirado pelo rio, ele vai ser depositado diretamente na mata de várzea. Vai ser o local ideal para os pescadores, para os ribeirinhos fazerem o cultivo de plantas, né? A plantação, como melancia, como algumas plantas que têm um período curto, né, de crescimento. Por quê? Porque quando acontece a seca, né, eles fazem a plantação na várzea, porque o solo ele vai estar nutritivo com os sedimentos retirados na época da cheia. É curto esse período de plantio. Por quê? Porque as chuvas, elas vão acontecendo, né? E o rio, ele vai enchendo e vai tomando aquela mata, aquele leito, o leito de vazante. Ele vai sendo tomado pelas águas, de forma drástica, como é que está acontecendo agora com o Rio Negro, né? Então, o período de seca, ele já está acabando, né? O regime hidrológico da Amazônia, ele já está mudando, né? Drasticamente aqui no hemisfério sul, né? Então, se vocês forem acompanhar no site de Manaus, do Porto de Manaus, vocês vão verificar que o Rio Negro ele já está subindo. E aí que a seca ela vai ser bastante prejudicial para as comunidades ribeirinhas, por conta exatamente dessas questões. E também ela vai influenciar diretamente na alimentação de comunidades ribeirinhas e de aldeias indígenas, por conta exatamente da escassez em relação aos peixes e também à locomoção desses indivíduos, já que as margens dos rios, né, o leito do rio, ele vai ser coberto diretamente de alguns bancos de areia, né, então seu leito ele vai ser diminuído e as águas elas vão estar desaparecidas por aquele tempo, né, o que vai fazer com que aquela parte onde o rio está encaixado, que os ribeirinhos vão usar nas embarcações, ela vai ser completamente inexistente naquela época, vai ser só bancos de areia, vai ser só areia, né? O que vai dificultar diretamente na qualidade de vida de alguns pescadores, de alguns coletores da Amazônia, e de comunidades ribeirinhas. Obrigada pela sua contribuição. E isso é tudo. Olá, estamos aqui no terceiro CMPM, estamos com o professor José Carlos, que atualmente leciona Geografia nesse local, e vamos abordar o principal tópico de toda a nossa pesquisa científica, que em si são os seringueiros, e o professor José Carlos, ele tem vivência nessa área em si, então pode falar, professor José Carlos. Eu tenho uma primeira pergunta inicial para o senhor. Quem foi o José Carlos enquanto seringueiro? Boa tarde. Antes de começar essa entrevista, eu gostaria de falar um pouco
de onde eu vim, né? E também dos meus pais, quem são meus pais, por que por que dessa entrevista, né? Por que do José Carlos Seringueiro e por que do José Carlos professor, né? O Seringal foi o local onde eu nasci, né? Eu nasci em um dos seringais do estado do Acre, próximo da cidade de Cruzeiro do Sul, e meu pai é falecido, foi seringueiro praticamente a vida toda. Trabalhei com ele lá nos seringais durante um tempo, né? E minha mãe, agricultora e dona de casa, né? Então essa é a minha origem familiar. A minha vida no seringal, ela começa cedo, até porque eu nasci no seringal, né? Então a experiência no seringal foi da infância e da adolescência, a parte da infância e da adolescência, né? Aí nós vamos sair do seringal, eu já tinha 15 anos de idade. E, bem, falar sobre a vida do seringueiro, falar sobre o seringal para mim é uma essência de vida, né? Porque a minha origem está lá, né? Já me fizeram perguntas a esse respeito em algum momento, né? E me perguntaram o que foi que mudou pelo fato de eu ter mudado de local de vida, ter mudado de profissão. Na verdade, eu sempre faço sempre digo uma frase, né? Na verdade, eu saí do seringal, mas o seringal nunca saiu de mim. Enquanto criança, eu brincava normalmente, mas como as distâncias de vizinhos era muito grande, e o seringal de fato é mato mesmo, tem um local da casa, tem um local de você fazer atividades ali, mas é mato, né? Né? Normalmente é próximo a um rio, né? Porque o rio serve de transporte para transportar o produto, a borracha. E aí o modo de vida do seringueiro, você se adapta de acordo com a vivência com que você tem para sobreviver, né? Então, você começa a trabalhar cedo, não tem tanta brincadeira como tem na cidade. A tua brincadeira é acompanhar os teus pais no dia a dia. Você começa a fazer algumas atividades, trabalhar algumas atividades, e às vezes aquelas atividades, elas acabam sendo um pouco de entretenimento, mas o modo de vida seringal é esse, é você se acostumar a ter a vida do seringueiro. Começar aos poucos e acompanhando os pais naquela vivência, naquela rotina, e ao longo do tempo você vai se habituando, se acostumando àquelas atividades, que são atividades bem restritas, né? São atividades simples, né? Que é a caça, que é o corte seringueira, que é a coleta do leite, depois defumar, que é assim que chama o processo da confecção da borracha. Então essas atividades norteiam o imaginário da criança que nasce no seringal. Tudo gira em torno disso. A tua vida social, né? Porque se você, no seringal, quando você entra no meio de uma conversa, o que você vai falar? De borracha. Né? Ou então vai se falar de caça, vai se contar as histórias das caças, das pescas, as histórias da atividade do dia a dia, a rotina. E essa foi a minha rotina, não foi diferente. E nisso eu construí o meu imaginário ao ponto de como eu não tinha uma outra atividade para fazer comparação, para mim aquilo ali era o meu mundo, aquilo ali era o que me deixava feliz. Era tudo que você conhecia. Era o espaço que eu conhecia, era aquilo ali, era aquele meio, e eu me sentia feliz. Enquanto criança, eu me sentia feliz, né? Muito se fala sobre a questão da vida seringueira, a vida de sacrifício, a vida de exploração, né? O endividamento, e tudo isso é verdade, tinha sim. Quando você tem um modo de vida, aquele modo de vida te pertence e você pertence a ele, você não vê muita perspectiva de estar questionando, né? No todo. Exatamente. É evidente que, olha só, as minhas vindas para a cidade, quando meu pai me trazia para a cidade, que eu via uma outra realidade, eu via meus primos estudando, eu via parentes meus estudando, e isso aí, de certo modo, acabou formando na minha mente algo especulativo. Poxa, e por que eu não também fazer parte desse mundo, né? Então, é quando eu começo a vir para a cidade, começo a me deparar com essa realidade de estudo, com a vivência do meio urbano da cidade,
aí eu começo a ter uma outra visão. E é a partir daí que eu começo a criar um imaginário da minha vida, que seria a minha vida fora do seringal. É nesse sentido. Perfeito. E quem é o José Carlos, depois de toda essa vida no seringal? Quem é ele atualmente, o acadêmico José Carlos? O acadêmico José Carlos continua sendo o mesmo. Ele continua essencialmente sendo um seringueiro, um filho de seringueiro. O que mudou apenas foi o meu foco de trabalho, foco de vida. Mas depois que você estuda e aprende, adquire conhecimentos que te ajudam a pensar e a refletir melhor você, a pessoa. Se você não quer tornar a sua vida uma mentira, você não pode fugir da sua essência, entendeu? Então não importa quantos títulos ou o que o professor José Carlos tenha conquistado na vida. Foi conquistado de forma justa, por fazer parte de um sonho, mas isso não muda, não deve mudar nada, assim, não deve mudar muita coisa em mim, enquanto pessoa, porque para mim a educação, o conhecimento você adquire na sala de aula, na tua rotina de vida, no mundo, conversando com as pessoas, mas a educação mesmo você aprende em casa. O meu entendimento é que essa parte da educação, quem você é, do caráter, tua maneira de pensar, conduta de vida, isso faz parte da educação, e a educação vem de casa. Meus pais, eles não estudaram nem metade do que eu estudei, né? Acho que nem um terço. Meu pai, ele fez o que hoje a gente chamaria de ensino fundamental 1, e a minha mãe era assim analfabeta, né? Minha mãe, diga-se de passagem, mas tem pessoas da família que são formadas e que uma grande parte são de professores, tá? Tem esse lado, mas eu ainda continuo sendo aquela pessoa, aquele menino curioso, aquele rapazinho que nasceu no Seringal e quando veio para a cidade percebeu um outro modo de vida e quis pertencer àquele ambiente, mas quando você nasce em um lugar, quando você pertence a um lugar, dificilmente você vai mudar a sua essência, porque que seja as circunstâncias. Então, eu sempre falo o seguinte, que realmente, eu estudei, eu saí do Seringal com 15 anos de idade e não vim direto para a cidade para estudar, eu fui para trabalhar numa zona agrícola. Eu passei mais 2 anos, aí foi de lá que definitivamente eu saí com essa perspectiva de estudar, né? Tanto é que eu fiz o ensino, fui fazer o ensino supletivo. Tudo isso foi bom, para mim foi satisfatório, porque foram sonhos, foram objetivos conquistados mediante o meu esforço pessoal, né? Mas o que mudou foi isso, a minha essência seringueira, meu modo simples de viver, a minha maneira de respeitar as pessoas. Sempre fala para mim que aonde quer que eu estivesse, eu sempre buscasse entender quem eu era, por que eu estava ali, né? Eu não precisava ser melhor que os outros, eu só precisava ser o José Carlos, né? E alcançar seus objetivos. Eu alcançar meus objetivos. Eu tenho mais alguma consideração final? Tem, porque assim só, aí a vida acadêmica, a parte acadêmica. A parte acadêmica, eu venho para a cidade, eu não tenho outras habilidades para desenvolver, então, ou seja, eu não tenho uma profissão, a minha profissão era seringueiro, né? Meu pai me projetou como seringueiro aí aos 12 anos, né? E eu não tinha uma profissão, então eu fui trabalhar como estivador. O estivador é o carregador de carga. E é com nesse recurso que eu vou comprando meus primeiros materiais de estudo. Eu vou começar a procurar a escola que tenha ensino supletivo do primeiro e do segundo grau, e em um determinado momento a professora me chama e fala para mim que eu percebia que se eu me esforçasse um pouco mais, eu iria passar no vestibular, mas naquele momento ali que ela falou, até senti uma felicidade, mas pela minha condição de vida, condição financeira, eu não dei muita atenção. Quando eu vim para o Amazonas, eu foquei mais nisso, né? Eu vi que aqui tinha mais possibilidade, mas eu tive que fazer isso mais de novo. Eu tive que estar mais 3 anos,
criar a habilidade para passar no vestibular, porque eu não tinha dinheiro para passar, fazer o cursinho. E aí eu consigo, já no segundo vestibular, não passei no primeiro, no segundo vestibular eu passei, e eu entro na universidade. Eu queria entrar na universidade e consegui. Aí, mas conheci outras pessoas que começaram a me ajudar, né? A estimular, olha, vai, faz isso, faz aquilo e tal. E para contar a história, eu ainda passei 8 anos na UFAM, não por reprovação, mas porque eu fiz licenciatura, bacharelado, depois passei no mestrado, e isso, aqueles anos que eu não estudei quando eu era jovem, né? Eu acabei pagando isso, estudando já adulto por conta própria, de uma forma mais madura, né? Uma forma mais consciente. E aos 40 anos, aos 17, eu era um semi-analfabeto. Aos 40 anos eu estava me tornando um mestre, né, na geografia, e já concursado, já trabalhando já. Então, na UFAM, com 31 anos de idade, estando com um adolescente de 17, 18 anos, você imagina a minha cabeça, né? Todo mundo ali podia falhar, eu não tinha mais esse direito, eu tinha que passar, né? E foi assim que eu conduzi a vida acadêmica. E eu digo que a vida acadêmica foi um presente de Deus, porque quando eu estava no Senegal, eu achava que era impossível eu estudar. Então, o senhor percebeu bastante, né, a sua história de vida toda, basicamente uma história de superação. Foi muito bonito, e eu acho que muitos jovens, quando verem esse documentário, porque a gente está fazendo um documentário, vão se sentir muito inspirados pela sua história, porque ela me inspirou também, de certa forma, porque eu realmente estou em vários dilemas esse dia, e o senhor basicamente está abrindo bastante minha mente, e eu espero que abra a mente de vários jovens também, porque foi uma história muito bonita e realmente ela inspira muitas pessoas. Me inspirou no caso, e eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas. Obrigada, senhor. Você é uma boa pessoa. Esse é o objetivo, né? O objetivo de uma entrevista dessa é que eu falo assim, né, de uma forma muito humilde, uma conversa dessa é a gente inspirar outras pessoas. Quando que você enxerga como dificuldade, eu enxerguei como possibilidade. Não querer ser, nem menosprezar as outras pessoas, porque isso é para você que tudo isso que eu consegui na vida acadêmica foi um fruto só de uma decisão minha, de escolha. Eu estou sendo muito egoísta, seria muito egoísta falar isso. Eu encontrei muitas pessoas boas, pessoas que me incentivaram, que viram a minha capacidade de seguir em frente e que me ajudaram. Então, eu seria muito egoísta em querer isso para mim, querer essa história, ou guardar essa história só como um legado para mim ou para minha família, para meus filhos. Eu fico satisfeito em poder compartilhar com vocês, mas digo que, assim, aquilo que às vezes a gente enxerga como um desafio, na verdade eu aprendi a enxergar como possibilidade, porque foi muito mais fácil. Eu coloco em primeiro lugar Deus, porque sem ele a gente não faz nada, a gente não estaria nem vivo. E meus pais, a orientação dos meus pais mesmo, às vezes, quando você não se desafia, você tem uma grande possibilidade de você culpar outras pessoas pelo seu fracasso. E eu aprendi a não achar isso, eu não acho isso bom nem é legal. Tá? Assim, uma vida tranquila, feliz, porque você conseguiu chegar onde você queria, sem perturbar o jovem, o aluno que buscar ter essas clarezas, ter essa força de vontade a mais, isso é o detalhe que vai fazer a diferença na vida dele. O importante é que quando você olhar para trás, você vai ver, poxa, valeu a pena, foi legal ter feito, ter passado pelos desafios, ter vencido o desafio, foi legal vencer tudo isso e estar aqui. Obrigada pela entrevista, foi muito boa. Obrigada também por vocês, e foi isso.